O Senhor é o meu Senhor. Das águas de descanso, refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me pra junto das águas de descanso, refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre, que habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fará.
das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatida, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatida, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Pode a águia voar, todo o céu desvendar. Pode um ser todo o céu conhecer. Pode um peixe nadar
explorar todo o mar. Pode um ser o oceano conhecer. Posso eu, tão pequeno, num cantinho tão extremo do universo, conhecer quem é supremo. Mesmo assim vou buscar esse Deus alcançar, nem que eu leve a vida toda pra encontrar. Quero ir mais além, além das nuvens. Quero mergulhar mais fundo para encontrar o amor mais puro, o meu Deus, meu tudo. Quero ir mais alto, mais profundo. Quem sou eu tão pequeno para te conhecer, Senhor? Mas eu quero te buscar, quero te conhecer. Posso eu, tão pequeno, num cantinho tão extremo do universo, conhecer quem é supremo. Mesmo assim vou buscar esse Deus alcançar, nem que eu leve a vida toda pra encontrar. Quero ir mais além, além das nuvens. Quero mergulhar mais fundo para encontrar o amor mais puro, o meu Deus, meu tudo. Quero ir mais alto, mais profundo. Quero ir mais alto, mais profundo. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo. Estou aqui, entrego minha vida. Sou
já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Tá certo, vai. Boa noite, querida família. Estamos todos aqui reunidos, né? E é um motivo de alegria. Tem alunos aí mandando coraçãozinho para mim, coraçãozinho também para vocês. A gente agradece nesse momento, porque é um momento muito importante, né? Para a formação, desenvolvimento das nossas famílias e estabelecer essa parceria também aqui conosco e a escola. Eu gostaria, nesse momento, de pararmos, fazermos um momento de oração breve, agradecendo a Deus, né? Pelo final de um dia, em paz, estarmos todos em casa, e alguns aí estão na correria de retorno, imagino, mas temos muitos motivos para agradecer a Deus. Então, convido você a fechar os seus olhos e pedirmos a Deus que esteja conduzindo esse momento de muita aprendizagem. Oremos. Paizinho querido, nós te agradecemos nesse momento por cada família que se faz presente nessa reunião, nesse momento tão importante para o crescimento e desenvolvimento das nossas famílias. Te agradecemos por nossos alunos, por seus familiares, pela maneira tão preciosa que o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos que abençoe a doutora Andressa, que o Senhor esteja guiando ela nesse momento, que possamos, Senhor, aprender e a seguir as orientações para que possamos cada dia mais cuidarmos da saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual e social de nossos queridos alunos. Esteja conduzindo esse momento. Renova, Senhor, também durante essa noite nossas forças, depois de um dia intenso de trabalho, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nossas famílias, abençoando seus lares e seus filhos. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Priscila, viu? Mais uma vez estou me apresentando. Eu quero também apresentar a Andressa, né? A Andressa é uma colega de profissão, ela é psicóloga, atua na clínica, então o atendimento dela é online para adolescentes e adultos. No final, ela deixa o contato dela para quem tiver interesse, tá certo? E a Andressa vai estar trazendo um assunto de grande importância nos últimos tempos, né, nas atualidades e principalmente voltado nesse mês do Setembro Amarelo. Tá? Então, Andressa, desde já, muito obrigado pela parceria, por ter aceitado estar aqui com a gente, compartilhando conhecimentos. Acredito que vai ser de grande importância para mim, para as famílias que estão aqui participando,
com a gente. E agora a palavra é com você. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Pronto. Primeiro quero agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. É, Também pelo projeto, né? A ideia do projeto, que eu acho que é muito interessante. Tenho certeza que vocês já vêm aprendendo bastante sobre o tema, né? Tendo esse espaço de reflexão, de aprendizado, né? E hoje, mais uma vez, a gente vai conversar, né? Eu pela primeira vez aqui com vocês, né? E eu espero que seja um bom momento e também a qualquer momento vocês vão poder tirar dúvidas também, se alguém quiser perguntar. Tá certo? E mais uma vez me apresentar, né? A Priscila me apresentou, eu sou a Andressa, sou psicóloga, trabalho na área clínica, com atendimento online para adolescentes e adultos. E é um prazer estar aqui nesse momento com vocês, né? Então, nesse mês do setembro, né? Setembro Amarelo, a gente traz um pouco mais, né, desse assunto, né, em relação à saúde mental, né, cuidados com a saúde mental, né, um mês que está se falando muito sobre prevenção ao suicídio, né? Então, é muito importante que a gente traga esse tema aqui também, né? E o objetivo é trazer de forma bem prática, né? Coisas que vocês, pais, né, vão poder estar fazendo para ajudar, né, os filhos nesse cuidado com a saúde mental, né? Desenvolver esse cuidado com a saúde mental. Então, para iniciar, né, eu queria trazer para vocês, né, a importância, né, da gente ver tanto a criança como o adolescente, né? Acredito que aqui tem pais tanto de crianças como de adolescentes, né? Tá bem variado, então é importante a gente ver de forma geral eles nesse processo de desenvolvimento, de construção, né, que eles estão, né? Então, a família, ela é parte fundamental, né, nesse processo, né? Ela atua como facilitadora desse processo também de desenvolvimento, né? Em todas as áreas da vida, né? Desse processo de construção mesmo, né? E aí a gente vê a importância desse cuidado, né? Desse suporte que a família oferece, né? Isso faz toda a diferença nessa questão do desenvolvimento mesmo. E a gente vê que durante muito tempo essas questões emocionais, né, não eram faladas, né? A gente não via um momento como esse, né? Antes, que bom que a gente está tendo, né? Que a gente está abrindo cada vez mais, né? Os nossos olhos, né? E os espaços, né? Para refletir sobre esses assuntos. Mas eu acredito que talvez muitos aqui, né? Tenham passado por isso. Talvez com os pais, com avós, né? Ou alguém que você conhece, né? Que não tinha aí esse espaço realmente para olhar para questões emocionais, né? Então, muitas vezes parecia talvez ali que ninguém sentia nada, né? Porque não era falado, né? Mas a gente vê que não pode continuar assim, né? Que a gente precisa, assim, abrir esse espaço para isso, né? Para falar sobre questões emocionais, para falar sobre os sentimentos, né? Então, isso é fundamental, né? E aí eu queria trazer para vocês esse ponto, né, da diferença que a gente vê, né? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, que é natural porque a gente não foi criado dessa forma, né? Não teve na família, talvez, isso, né? Mas hoje a gente quer fazer diferente, né? Acredito que vocês querem fazer diferente com os filhos de vocês, então é importante a gente estar trazendo essa diferença aqui, né? Esse ponto, né? Para a gente estar olhando. E aí, eu queria trazer para vocês 3 pontos importantes que eu considero para contribuir com a saúde mental dos filhos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses pontos. E aí, o primeiro ponto é a relação, né? Acho que fica uma pergunta para vocês refletirem, né? Como anda a sua relação com seu filho, né? Muitas vezes a gente vê que pelo papel de pai, de mãe, né, de responsável ali, muitas vezes a relação ela acaba se baseando muito na cobrança, né? Então,
que é natural, né? A cobrança, ela tem que existir mesmo, né? Porque os filhos, eles estão nesse processo, né? As crianças, adolescentes estão nesse processo de desenvolver aí as responsabilidades, né? De aprender sobre isso, né? E a cobrança, ela faz parte, ela precisa existir, né? Mas isso não pode ser o principal na relação, né? Então, muitas vezes a gente vê que tem muito dessa cobrança, às vezes da punição, né? Quando o filho não obedece, né? Quando vem essas cobranças em relação à nota, alguma coisa que fez, né? Vai ficar sem o celular, né? Existem essas punições que fazem parte, né? Mas a gente vê que muitas vezes a relação ela está muito baseada nisso e não pode ser assim, né? Porque isso não é o mais importante da relação pai-filho, mãe-filho, né? Família. A relação ela precisa ter a sua base no interesse verdadeiro, genuíno, de querer ouvir, de querer estar junto, né? Então a gente vê que muitas vezes se torna muito automático, né? A gente acorda e aí já os filhos vão para a escola, né? Os pais vão trabalhar, e aí no dia a dia é sempre bem corrido, né? E aí à noite, às vezes, como é que foi na escola, não tem esse espaço muito para perguntar, né? Às vezes para cobrar, né? Fez isso, né? Fez aquilo, né? E as notas. Então, muitas vezes a gente tem essas cobranças, como eu disse antes, fazem parte, mas é importante que a gente traga esse olhar para a relação, né? Para como anda a relação, para como pode melhorar a relação, né? Eu gosto muito de falar, quem me conhece escuta muito eu falando isso, que eu vejo assim, que não tem nada bom que não possa melhorar ainda mais, né? Então, às vezes, você pode avaliar, não, minha relação com meu filho tá boa, mas sempre pode melhorar, né? Então, acho que ficam esses pontos para refletir, né? E com certeza a relação é um ponto fundamental para contribuir com o desenvolvimento da saúde mental, né? E aí, o segundo ponto, que é tão importante também, acho que é um dos pontos fundamentais, assim, né? Quando a Priscila propôs esse tema, né? Que é a questão da escuta, né? Então, a gente falou da relação, agora a escuta, né? A escuta é um ponto fundamental para contribuir com a saúde mental também, né? Escutar não apenas ali para responder, não é simplesmente para responder. Muitas vezes a gente escuta não para compreender, mas para responder, né? Às vezes a pessoa está falando, você já está pensando no que você vai responder. E com os filhos costuma ser assim também, né? Você quer ali logo entender o que seu filho quer para você poder responder, né? E aí muitas vezes não tem essa comunicação mesmo, né? De tentar primeiro compreender, né? Entender o que o seu filho está querendo trazer ali, né? E muitas vezes não é uma resposta que ele precisa, né? Muitas vezes a gente quer dar as respostas, né? Mas principalmente o que ele precisa é da compreensão, né? Dessa compreensão que a gente está falando aqui, né? Então, por isso que é tão importante a gente talvez fazer esse exercício, que é meio que um exercício mesmo, né? Diante de pensar ali nas respostas, de tentar só ouvir, né? Só compreender, né? Então, acho que isso é muito importante mesmo. E aí, o terceiro ponto, desses 3 pontos que eu queria trazer para vocês, para a gente começar aqui, é a empatia, né? Da gente conseguir ver a criança, o adolescente, como alguém que sente muitas coisas, né? Como nós adultos sentimos, né? E muitas vezes nós, já sendo adultos, nós temos dificuldade de lidar, às vezes a gente não consegue lidar da melhor forma, às vezes a gente não reage da melhor forma em determinada situação, né? Em relação a determinado sentimento que a gente está sentindo, né? E ainda mais as crianças, né, os adolescentes que estão nesse processo ainda de entendimento, né, de desenvolvimento, de aprendizado, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão, né? E ter essa empatia mesmo, que é esse processo de se colocar, né, no lugar também da criança e do adolescente que está ali, do seu filho, né?
nesse sentido também dos sentimentos, né? Do que ele pode estar ali vivenciando, né? E a gente, muitas vezes, precisa, nesse processo, né? De ajudar os filhos, né? Porque esse processo é isso, né? A gente está aqui para isso, né? Muitas vezes a gente precisa dizer, né, que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, meu filho, você sentir isso, né? Se você sentir o que quer que seja, né? Que ele precisa sentir isso, né? Que você entende, né? Que você está tentando ali compreender, né? E que ele pode sentir o que ele está sentindo, né? Muitas vezes a gente, né? Como eu falei no início, a gente foi dessa geração, assim, que não se falava sobre sentimentos, né? Que parecia que ninguém estava sentindo nada, né? Mas a gente sabe que eles sentem, né? Que eles estão passando por várias coisas também, assim como nós estamos, né? E a gente precisa, muitas vezes, acho que esse é o primeiro passo do se permitir sentir, né? Acolher o que está ali, né? Esse sentimento que está presente, né? Então, isso é fundamental, né? Então, muitas vezes a gente precisa falar isso, né? Falar que está tudo bem, né? Se sentir assim, que ele não precisa, né? Lidar com aquilo sozinho, né? Que você está ali para ajudar, né? Que ele pode pedir ajuda, né? Então, de passar isso também, né? Para eles, né? Que até nós, adultos, nós precisamos de ajuda, né? Em muitos momentos, a gente não consegue também lidar com tudo sozinho, né? Acho que essa é uma ilusão, muitas vezes que a gente tem, né? Mas todos nós precisamos de ajuda, né? Ainda mais eles também, eles precisam saber disso, né? Porque muitas vezes eles acabam não buscando essa ajuda, né? Por não ter essa abertura, né? Como se fosse. Então, acho que essa questão desses pontos que a gente está colocando aqui também é para isso, né? Para ter esse espaço, né? Esse espaço aberto, né? Para poder dialogar, né? Para poder expressar o que está sentindo, para poder pedir ajuda, né? Então, isso é fundamental também, essa questão da empatia, né? E muitas vezes a gente tem essa tendência, né, de não querer demonstrar os nossos sentimentos, né, de não querer demonstrar, de não querer estar vulnerável, né? Mas isso pode ser muito benéfico, né, quando a gente fala da relação pai-filho, né, mãe-filho, né? De demonstrar, dele saber também que você também sente, né? Que você também passa por problemas, por dificuldades, que ninguém é perfeito, né? Isso ajuda muito, né? Com questões, às vezes, de cobrança, né? Às vezes de não querer expressar o que sente, né? Porque muitas vezes eles não veem outras pessoas expressando também, né? Muitas vezes eles acham que não podem, né? Que não podem falar, né? Que não podem expressar, né? Então, quando a gente abre esse espaço também, né, dizendo que não, a gente também, eu também sinto, né, isso é importante, né, e muitas vezes a gente tem essa ilusão, assim, de achar que pode ser demonstrar fraqueza, né, mas não, né, quando a gente mostra, né, demonstra os nossos sentimentos, quando a gente fala sobre, isso exige da gente muita coragem, na verdade, né, a gente está sendo, na verdade, corajoso, não é fraco, né, enquanto muitas pessoas têm esse pensamento ainda, né? Acho que esse é um pensamento que a gente tem que tentar quebrar, né? Tentar mudar, né? Então, quando a gente conversa também sobre os sentimentos, isso funciona também como um fator de proteção, né? De proteção para outras questões, né? Que podem surgir, né? A gente está falando aqui também de prevenção ao suicídio, né? Outras questões, né? Como depressão, ansiedade, né? Quando a gente incentiva esse diálogo, né? Esse processo de conversar sobre isso também, sobre sentimentos, né? De entender como é que tá, né? Tudo isso funciona também como um fator de proteção para o seu filho, né? Em relação a outras questões, né? Então, é muito importante desenvolver isso, né? Então, acho que esses são 3 pontos que eu queria trazer para vocês, né? E aí também, né? Acho que para a gente talvez trazer um exemplo, né?
de como que funciona isso na prática, né? Muitas vezes a gente está falando aqui do ambiente escolar, né? Muitas vezes pode acontecer situações assim, né? Às vezes o seu filho chegar, né, e relatar que tirou uma nota baixa, né, em alguma matéria, mas que ele tinha estudado, mas que mesmo assim tirou essa nota baixa, né? E aí, como que pode ser essa resposta, né? Às vezes tem pais que podem chegar e dizer, não, isso é besteira, né? Não se preocupa com isso, não. Depois você recupera, talvez pais mais compreensivos, assim, né? Ou às vezes tem pais que podem cobrar e dizer, você devia ter estudado mais. Eu acho que você não estudou o suficiente, né? Mas talvez nenhuma das duas seja a melhor opção, né? Se o seu filho está ali chegando, né, dizendo que ele está triste, né, talvez parecendo ali que ele está chateado, que ele está frustrado, né? Talvez com esse resultado, né? Você pode chegar e dizer, né, meu filho, eu entendo que você está frustrado, né? Você se esforçou, né, estudou, mas não teve esse resultado que você esperava, né? Então, essa é uma resposta, assim, que você vai tentando ali compreender, né? O que ele está sentindo, né? E aí, muitas vezes, isso vai poder abrir esse espaço para que ele fale ainda mais, né? Porque é isso, né? O que ele precisa não é ali que você dê uma solução, né? Que você dê uma resposta, porque a resposta ali, né? A solução ele que vai encontrar, né? Com o tempo, né? Em relação a essa situação e várias outras que a gente poderia pensar aqui, né? Muitas vezes eles não precisam ali de uma resposta imediata, mas eles precisam dessa compreensão, né? Deles conseguirem também desenvolver esse processo de entender, de lidar com os sentimentos também, né? Porque situações como essa, né, uma situação bem simples, né, que envolve ali uma nota na escola, né, mas inúmeras outras situações podem ter esse mesmo contexto aí, né, de ter ali um sentimento de frustração, né, uma tristeza, né, de estar chateado com alguma coisa, né? E aí, quando a gente tem esse espaço para falar, né, para compreender, né, de empatia, né, de escuta, né, que a relação ali que tá se construindo a cada dia, né, é uma relação forte, né, uma relação que ajuda, né? Então, tudo isso que faz a diferença, né? Então, acho que esses são pontos fundamentais mesmo, né? E aí, acho que para ir fechando, eu queria trazer só algumas orientações, né, para quando na verdade, não só para quando o seu filho precisar de ajuda, mas eu acho que serve para todos os momentos, né? Mas talvez para deixar mais específico, algumas orientações para quando o seu filho precisar de ajuda, né? Então, a primeira, né? Trate com seriedade o que é dito, né? Muitas vezes a gente não faz isso, né? Às vezes a gente às vezes escuta alguma coisa, mas acho que não. Acho que isso é besteira, né? Que isso já passa, né? E aí eu acho que a gente tem que trazer, né, aquele ponto que a gente falou aqui antes, né? Da compreensão, né? Então, levar a sério, né? Independente do que seja, né? Do que o seu filho está trazendo ali, né? Nunca achar que é besteira, né? Ou que é frescura, mas tentar sempre ter esse caminho da compreensão, né? De escutar mesmo, né? O que está sendo dito ali, de tentar primeiro compreender e não simplesmente responder, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante tanto para essas situações como para qualquer situação, na verdade, para todos os momentos, né? Demonstrar que você se importa, que você quer ajudar, né? Então, muitas vezes eles precisam, né? Não simplesmente que você fale, né? Mas que você demonstre isso, né? Quando você está ali ouvindo, né? De estar realmente interessado, né? De perguntar, né? De demonstrar esse interesse mesmo, de demonstrar que você se importa, né? Que você quer de fato ajudar ele, né? Que ele vai ter essa ajuda de você, né? Então, esse é um ponto muito importante também. Outro ponto, não julgar a forma como seu filho está se expressando, né? Então, muitas vezes a gente acha que
que não está certa ali, né? Às vezes pode não estar mesmo, né? A forma como seu filho está ali falando, né? Ou a forma como ele está agindo, e muitas vezes a gente julga, né? A gente briga, né? Cobra, né? Mas eu acho que um ponto importante é entender que aquela é a forma como ele está conseguindo muitas vezes lidar com o que ele está sentindo, né? Então, quando ele fala algo para você, né? Aquela é a forma como ele está encontrando ali de se expressar, né? Ou às vezes não só por palavras, né? Mas às vezes nas atitudes, no comportamento, né? Aquela é a forma como ele está conseguindo lidar com a situação, com as coisas que estão acontecendo, né? Com os sentimentos, muitas vezes, né? Então é importante a gente não julgar e tentar compreender, né? Que foi o que a gente falou antes, né? E aí, outro ponto importante também, que na verdade já foi falado, né? Que é esse processo de escutar, né? Escutar com atenção, né? Com interesse, né? E de forma calma também, né? Então, quando a gente está nesse processo de escutar, né? A gente tem que sempre tentar compreender mesmo, né? Tentar ouvir, né? Muitas vezes a gente já quer dar as respostas ali, a gente meio que atropela ali, né? Então, escuta, né? Com calma primeiro, né? Tenta compreender, né? E um último ponto, né? Para fechar essas dicas, né? Orientações, não hesite em procurar ajuda profissional se for necessário, né? Então, aqui vocês têm esse suporte da escola, né? Que eles podem estar dando essas orientações, né? Mas, de forma geral, é importante saber, né, que em algum momento a gente pode sim precisar de ajuda profissional e não tem nenhum problema com isso, né? Eu acho que todos os meios que a gente tiver para ajudar os nossos filhos, né, são importantes, né? Então, eu acho que é importante, né, não hesitar, se for necessário, busque ajuda, né? Porque é muito importante também. E aí, para fechar, eu queria dizer que o adulto, ele sempre vai ser a pessoa que tem que dar esse primeiro passo, né? Não adianta a gente só esperar, né? Às vezes esperar, né, que a criança, que o adolescente, que o seu filho venha até você, né? Mas você tem que facilitar esse processo também, né? Porque ele precisa ter essa abertura, né, para falar, né, para chegar, né? Então, esse processo que envolve, né, a empatia, né, o escutar, a relação, né, que a gente falou aqui. Então, tudo isso são coisas que devem partir de você, pai, né, de você, adulto, né? Então, o adulto, ele sempre vai ser a pessoa que deve aí dar esse primeiro passo, né, que deve estar aí para ajudar mesmo, né? Então, acho que é isso, assim, eu espero que tenha ficado claro, né, que tenha ajudado, não sei se foi muito rápido, né, mas aí fica aí também o espaço agora para quem quiser perguntar alguma coisa ou contribuir também, né, acho que Eu quero falar um pouquinho, pronto. rapidão. Eu acredito que vai só complementar um pouco. A gente sabe que muitas vezes, tanto a criança quanto a adolescente, nem todos vão ter uma facilidade de expressar, na verdade, o que está sentindo, né? E aí é onde entra o nosso papel de responsável, né? O papel de vocês como família, nós aqui como colégio, né? De tentar entender minuciosamente a forma como, na verdade, tanto a criança ou o adolescente está pedindo ajuda de alguma forma, né? Então, às vezes, por exemplo, a criança, ela está numa fase que, na verdade, muitas vezes é considerado, entre aspas, fazendo birra, né? E, na verdade, isso não é uma birra. Se a gente for analisar minuciosamente como é que está esse contexto, seja em casa ou com outros colegas, enfim, na verdade, na maioria das vezes, há sempre algo por trás, né? E aí é por isso que é importante a gente ter essa atenção, esse olhar de cuidado, isso tanto com a criança quanto com os adolescentes. Nós sabemos que os adolescentes é uma fase de transição. Eles estão saindo dessa fase de criança, né?
para esse processo de transição que eles estão vivenciando e agora chegando na fase dos adolescentes. E aí é conhecida como a fase que é mais difícil, porque alguns consideram que é rebeldia algumas atitudes, e que, na verdade, se a gente for olhar, não é fácil para eles também, né? Eles estão nesse processo de transição, é corpo mudando, então eles não sabem mais que são criança e agora tem que ter outras responsabilidades. Então, deixa eu aumentar aqui, tem gente que não está me ouvindo. Então, assim, é importante esse nosso cuidado, né? Esse olhar, na verdade, para poder entender o que eles estão querendo dizer. Então, quando a gente percebe um pouco mais recuado, ou algumas atitudes que normalmente não são comuns, não esperem eles chegarem até vocês, né? Mesmo entendendo que vocês são as maiores referências, vocês são o lugar e o ambiente de segurança dessas crianças e adolescentes. Se aproximem, perguntem, tentem realmente, instiguem para que eles falem, né? Ou então, alguns não vão falar, mas conseguem mostrar de alguma outra forma. O importante é estar do lado, certo? Porque aí é quando tanto a criança quanto o adolescente, eles vão se sentir seguros perto dessa pessoa, tá bom? Alguém quer perguntar, quer comentar alguma coisa? Enquanto ninguém fala, já quero me antecipar que na semana que vem nós vamos ter o encontro presencial aqui no Colégio Adventista de Fortaleza, às 19h30, certo? Nós vamos ter uma outra palestrante aqui conosco. Desde já, muito obrigada, Andressa, por essa participação, tá? Muito obrigada de verdade. Vai ser presencial às 19h30. Nós vamos estar enviando nos grupos dos pais, tá? Uma enquete, porque precisa confirmar a presença, tá bom? Então, nós aguardamos vocês, porque vai ser um momento especial. Tem grandes novidades vindo aí no dia 28, quinta-feira da semana que vem, tá bom? Peraí que ficou mudo, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não contem para ninguém, tô brincando. Podem contar. Nós temos um presente para vocês e a gente só pode entregar presencialmente nesse dia 28. Dia 29 já não podemos. Só vai receber quem estiver aqui dia 28, é quinta-feira que vem, viu? Pronto, então vamos orar para a gente encerrar esse momento. Muito obrigada, Andressa, que Deus te abençoe muito, tá? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de compartilhar tanto conhecimento. Nos abençoa, abençoa cada família aqui representada. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos orienta, nos transforma. Ajuda, Senhor, essas crianças e esses adolescentes a crescerem de acordo com a tua vontade. Nos dá um restante de noite em paz, nos protege. Em nome de Jesus, amém. Amém. Priscila, tem pergunta aí no chat, viu? Ah, deixa eu ver aqui então. Olha, Andressa, tu vai ter que responder agora. Deixa eu ver aqui. O que fazer quando o que fazer quando um filho consegue falar, ou eu acho que é não consegue falar, ou consegue falar de algum tipo de rejeição? Que tipo de conselho podemos dar a uma criança após ouvir um desabafo dela? A Andressa está aqui, senão eu posso estar respondendo. Acho que ela saiu. Pronto. Na verdade, quando acontece uma rejeição, eu acredito que a Andressa está aqui. Eu vou primeiro dar a oportunidade para ela, né? Que ela está guiando esse momento, mas senão eu posso também ajudar. Andressa, a pergunta é: o que fazer quando um filho consegue falar sobre algum tipo de rejeição? Como é que essa pessoa, o responsável, pode dar um conselho após ouvir um desabafo da criança? Tinha caído um pouquinho aqui a minha internet, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Tudo certo agora? Pronto.
Então, eu acredito que o principal, assim, é a escuta, né, nesse primeiro momento, assim, para entender mesmo, né, do que se trata, né, no caso, a rejeição, né, acho que pode ter aí várias nuances, assim, né, por trás disso, né, então o primeiro passo seria realmente ouvir, né, para entender, de repente, o que que pode estar acontecendo aí, né, às vezes são questões que envolvem esse sentimento, né? Às vezes pode envolver alguma situação, né? Algo que de fato aconteceu, né? E aí eu acho que para início seria importante tentar compreender mesmo, tentar entender, né? O que que de fato aconteceu, né? E eu acredito muito, né? Que se tratando de sentimentos, né? É muito desse processo também, né? De como vai lidando com esses sentimentos vão aí se acomodando, às vezes naquele momento é tudo muito intenso, né? E aí, quando a gente vai entendendo, né, o que de fato está acontecendo, né? A gente vai entendendo também o que pode ser feito, né? Às vezes é esse processo de ir acolhendo também o que se está ali sentindo, né? Se é esse sentimento de rejeição ou se é algo mais, né? O que está aí por trás, né? Para poder a gente ir lidando, né? Então, acho que tem várias nuances mesmo, assim, a depender do que de fato seja a situação, né? Às vezes, entender, né, se nesse processo de conversa, né, vai tendo essa ajuda, né, se vai melhorando, né, se de repente o adolescente, a criança, né, ele gostaria de conversar com outra pessoa, né, também. Então, às vezes podem ser possibilidades aí, né, de formas de ajuda mesmo, né, nesse processo. Então, acredito que é isso. Vocês estão me ouvindo? Complementando aqui rapidinho o que a Andressa falou, levando em consideração também, é importante a gente levar em consideração a idade da criança, né? E também entender se esse desabafo que ela trouxe é real, ou se ela ouviu, né, no meio dos coleguinhas, tudo isso é importante, né? Porque a criança na primeira infância, principalmente vindo ali até os 3 anos, é natural, isso faz parte do desenvolvimento. Ela ainda está muito no irreal, então a gente precisa no que é a fantasia, trazer ela para o real, de se realmente isso aconteceu com ela, ou se ela ouviu sobre, se pode ter acontecido com outra pessoa, mas como ela ainda não consegue ter tanto essa diferença de que foi com ela ou se foi com o outro, né? Então, quando eles ainda estão nesse primeiro momento, é importante a gente estar atento a isso, né? Saber se realmente isso é o real, certo? Tem outra pergunta, Andressa, para a gente finalizar, tá bom? O bullying sofrido pelo adolescente pode ser um gatilho para o suicídio? Assim, tem muitos fatores, né, que podem ser gatilho, né, que podem influenciar aí, né? E aí, assim, eu acredito que o bullying é, assim, algo que tem que ter esse olhar, né, de cuidado, assim, né? Porque realmente é algo que pode desencadear, né? Vários sentimentos, na verdade, né? A gente estava falando muito aqui de sentimentos, né? Então, quando um adolescente sofre bullying, né? Com certeza isso mexe, né? E aí precisa ter esse olhar, né? Não necessariamente pode chegar a uma situação assim, mas de forma geral, se a família já tem essa percepção, né, de que teve isso, né, de que teve essa situação de bullying, né, é importante ter esse olhar, né, buscar favorecer essa questão do diálogo mesmo, que a gente tanto falou aqui, né, da Procurar comunicação, ajuda, né? Procurar ajuda de um né? profissional, para que junto com o profissional eles juntos pensem em estratégias, né, para lidar melhor em relação a isso
E também, na verdade, a gente aqui no colégio, por exemplo, a gente precisa fazer com que os alunos. Aí o trabalho é de conscientização também, né? Porque muitas vezes, se é comigo, é bullying, mas quando eu faço com o outro, não, né? Então, é importante nós, como responsáveis, trabalhar isso com eles, né? Tanto com as crianças quanto com os adolescentes, sobre o que é realmente isso, do que é legal e do que não é legal fazer com os outros, e da mesma forma, claro, receber, né? Então, acredito que, num contexto geral, é isso. certeza. Mas é isso, assim, acho que muito, muito bom, muito importante esse espaço, né? Que vocês já sabem que a escola, né, dá esse suporte, né? Então, situações assim, né? Vocês têm esse espaço de chegar, né? De ter uma orientação, né? E se for necessário, realmente ter uma ajuda profissional, né? Uma ajuda externa, assim. Em muitos casos, vai ajudar bastante, vai ser necessário, né? Como a gente falou aqui mesmo. Pronto. Pois, tchau, gente. Foi um prazer. Boa noite. Prazer também, Fiquem com agradeço Deus, viu? e me coloco à disposição, né? Qualquer Obrigada. coisa. Pronto, pessoal. Quem quiser, pode também, a psicóloga Andressa, ela também pode colocar. Depois, você tem Instagram, passa aqui para os nossos queridos paizinhos e mãezinhas que estão aqui presentes. Lembrando que na próxima quinta-feira, o fechamento dessa semana, desse mês da família aqui, né, vai ser na escola. Então, a gente precisa que vocês, assim que mandarmos amanhã, confirme a sua presença para a gente ter a noção de quantos virão, porque nós estamos separando, né, um brinde todo especial para as famílias e a gente deseja contar o máximo possível, né, nesse momento com a presença de vocês, tá? A gente vai estar passando comunicado no grupo de pais e aí você confirma lá a sua presença às 19h30, ok? E mais uma vez, aproveitando, Andressa, muito obrigada, viu? Foi muito importante a sua fala, as suas orientações, suas dicas. E a gente está aqui junto, em parceria com as famílias, para o desenvolvimento emocional dos nossos alunos. Viu? Desejamos uma ótima noite, que Deus abençoe também o seu trabalho, Andressa, e que Deus abençoe também nossas famílias, tá? Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira.